Olá, Câncer! Como você está? Espero que bem. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Vamos lá para a nossa leitura livre para quem tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Câncer. Vamos saber o que o tarô, a vida, a espiritualidade, os oráculos têm a te dizer sobre os próximos dias. Então fica aqui comigo, já mentaliza o seu momento de vida. Se você está chegando aqui agora e não é inscrito aqui no canal, eu sou Nivânia e esse é o nosso canal de conexão com os caminhos do coração, que são os caminhos da verdade, do que a gente veio fazer aqui nessa nossa caminhada. Então já se inscreve, lembra de curtir esse vídeo, compartilhar com mais pessoas. Eu sou muito grata pela sua presença e é muito importante a sua participação, a sua força aqui com o nosso crescimento, combinado? Ah, e lembra também de olhar aqui na descrição do vídeo porque tem informações complementares, tá certo? Agora sim, vamos seguir aqui com a tua leitura. Eu vou abrir o seu jogo na energia do oráculo terapêutico dos acordos espirituais. E a gente já inicia aqui com a mensagem guia para você, tá certo? Vamos ouvir o que a vida tem a te dizer. Não é fácil nascer em um lar corrompido pelo ódio, e mesmo assim, ali buscar florescer o amor. Respeite o direito à escolha, o livre-arbítrio e aceite aquilo que não pode mudar pelo fato de outras pessoas não quererem ou não estarem maduras para esse aprendizado. Caramba, Câncer, essa aqui feriu o nosso coraçãozinho, hein? Foi direto. Bom, eu sou uma canceriana da Gema, com ascendente em Câncer, então vocês são os meus conterrâneos de céu, nós somos conterrâneos de céu. E a gente sabe que quando fala de família, toca profundo na gente. Então, assim, aqui eu vejo você, nesse momento da sua vida, passando já... Eu até vou deixar o tarô aqui que a gente vai aprofundar nessa mensagem. Eu vendo você passando por um período desafiador, um período difícil, em que você precisa fazer a sua escolha de seguir em frente. E pra gente, às vezes seguir em frente é difícil pra caramba, porque a gente pensa assim, mas eu vou deixar pra trás a casa, eu vou deixar pra trás as pessoas, eu vou deixar pra trás aquela gente querida. A questão é que você não precisa deixar para trás os sentimentos que você tem pelas pessoas, você não precisa deixar para trás as boas lembranças, as boas memórias, mas você precisa deixar para trás essa necessidade de, por exemplo, querer mudar as pessoas. Porque às vezes a gente fala assim, olha, eu fui ali num lugar, ou eu passei por essa experiência, ou eu aprendi tal coisa que foi tão bom para mim, e a gente ama tanto aquela pessoa, ou ama tanto aquela relação, que a gente quer que aquela pessoa passe pelas mesmas experiências, na esperança de que aquelas mesmas experiências também sirvam essa pessoa da maneira como nos serviu. Só que não é assim que acontece, né, Câncer? A gente sabe disso. E aqui eu vejo, inclusive, e aí é onde... pega muito profundo, muito doído, essa questão do lar corrompido pelo ódio. Sabe quando a gente sonha, a gente espera, esperança mesmo, sabe? A esperança de dias melhores, de uma vida melhor, aquele inconformismo de você estar um lar muito, às vezes violento, bagunçado, um lar cruel, em que os teus sonhos eles não correspondem àquela realidade que você vive. E o que eu vejo aqui, nesse momento da sua vida, muita coisa vindo à tona. Então essas memórias, estas lembranças, esses sentimentos, porque vem junto. O que a gente pensa, a gente na hora já sente. Sabe, o cérebro ele não faz distinção do que é verdade, do que não é, do que é realidade, do que não é realidade. Pensou, produziu um sentimento. Quem aqui tem medo de altura e quando imagina que tá na ponta do penhasco, já dá aquele gelo, fala, ai caramba, se eu cair daqui. E você sente como se você estivesse caindo. Então aqui a gente tem assim, um trabalho importantíssimo, Câncer, que você precisa realizar de limpeza, de cura através da aceitação, de que as pessoas são como são, assim como você é como é, eu sou como eu sou. A gente, claro, está aqui em rota de evolução, de transformação, de aprendizado, de crescimento, mas não dá pra gente mudar o outro. É você se mudando, eu me mudando, cada um com o teu, cada um no seu quadrado. Conhece essa? Como é que é? Cada um com o seu cada qual. E é assim, porque às vezes tentar mudar o outro é de um sofrimento tremendo. E aqui a gente tem muita necessidade de
perdão também, tá? Por quê? Quando o oráculo ele te traz respeite o direito à escolha, o livre-arbítrio e aceite aquilo que não pode mudar, é, por exemplo, aceitar pai, mãe, irmãos, familiares como um todo, é aceitar que as pessoas, elas fizeram o que elas podiam fazer. Eu não estou dizendo que elas deram o melhor delas não, tá? Mas eu estou dizendo que elas fizeram o que elas podiam fazer com os recursos que elas tinham naquele momento. E às vezes os recursos que as pessoas têm é ignorância, porque ignora uma realidade que poderia ser melhor do que aquela que ela oferece, às vezes para um filho, às vezes para um parceiro, para uma parceira. Aqui eu não estou falando só de lar corrompido pelo ódio lá do pai e da mãe, que também está falando muito disso, mas eu estou falando do lar de agora também, tá, Câncer? O lar corrompido pelo ódio é aonde você está nesse momento, inclusive. É porque a gente precisa pensar no agora, no aqui. O teu amanhã vai ser construído nesse agora aqui, né? Nossa, ó, pularam 3 cortantes, hein? Eu vou aceitar as 3, porque veio rasgando aqui. E eu vou aceitar bem na posição que elas caíram. Eu fico emocionada com algumas coisas. Ás de paus. Bom, canceriana aqui tá com o nó na garganta. O coração tá apertadinho. 3 de espadas. E o 2 de espadas. Canceriano e canceriana. Aqui, até complementando o que o oráculo já te trouxe no início. Mas é você ascendendo para uma nova realidade. É você aceitando o fato de que continuar sofrendo pelo que te aconteceu é sofrer 2, 3, 10 vezes mais. Chega um momento em que a gente precisa declarar esse fim do sofrimento. É entender o seguinte, olha, o que eu tenho hoje? O que eu vou fazer com o que eu tenho hoje? E como que você faz isso, Câncer? Se recolhendo. E é se recolhendo numa mentalidade diferente, porque também tem muita culpa sua aqui nesse jogo. Aqui nessa mesa existe o rancor, existe o arrependimento, existe a mágoa. E aí é você também falando o seguinte, olha, eu fiz o melhor que eu pude com os recursos que eu tinha naquele momento que eu tomei aquela decisão. E não tem jeito. Tem situações que a gente precisa tacar fogo no parquinho, entende? Não dá mais para sustentar essa mágoa, esse rancor, esse ressentimento. Aqui, ó, uma bela de uma lua cheia brilhando na tua vida e você aqui perdendo a oportunidade de aproveitar de todo esse brilho, se realizando, sendo uma pessoa mais plena, sendo uma pessoa mais feliz, porque está remoendo demais. Então se proteja de tudo isso, se fecha, se blinde, organize as tuas ideias e para o passado, diga adeus. É claro, não tem botão de liga e desliga? Não tem, quem dera tivesse, né? Mas aqui é um processo mesmo, é você primeiro identificando que dores são essas, que pessoas são essas, que momentos são esses, é dando nome às tuas emoções, aos teus sentimentos, porque aqui a gente tem energia de mágoa, mas aqui a gente também tem muita energia de libertação, energia de renovação de ideias a partir de quem você é de verdade. A tua centelha divina veio aqui no Ás de Paus, representando o divino que habita em teu coração. E o 2 de espadas é o convite racional para que você olhe dessa forma para a tua vida, para a tua verdade. Carta do carro. E a boquinha chega treme, né? Rainha de paus veio negativado e o 2 de ouros. Olha que interessante. Ás de paus, rainha de paus. Aí nós temos 2 de espadas e 2 de ouros. Equilíbrio é tudo nessa vida, né, Câncer? A rainha de paus, ela veio te falar o seguinte, aqui, profissionalmente falando, eu vejo você com o teu poder pessoal muito fraquinho, muito negativado, justamente por causa dessas situações também. Olha, sabe quando você ouviu de alguém que você não seria capaz, que você não realizaria, que você não conseguiria, que você não nasceu para isso, que é melhor você esquecer esse sonho, esse projeto, porque você não vai conseguir, porque não nasceu para isso. Tudo isso foi impregnando no teu corpo energético de uma maneira tão ruim
que foi te negativando, que foi te drenando. Então hoje existe aqui a necessidade de validação ou de aprovação também, para que alguém vá lá e te dê uma bênção para você fazer aquilo que você sabe que você consegue fazer. Você pode, Câncer, fazer tudo o que você quiser fazer nessa vida, absolutamente tudo. Só que aqui, ó, é você também tomando o controle da situação. Existe aqui um emocional que está batendo muito no racional e vice-versa, e isso danifica diretamente a tua energia. Só que a tua energia é o teu combustível. A nossa energia é o que movimenta as nossas ações. Então não adianta, às vezes a gente está com a nossa cabeça cheia de projetos, cheia de objetivos, cheia de ideias, e a gente tem até condição técnica, mental, racional, tem competência, tem capacidade para colocar tudo aquilo no papel, colocar tudo aquilo na ação, mas na hora de fazer a ação, o que que falta? A força de vontade, que vem da confiança de você saber quem você é. E saber quem você é começar assim a cancelar. E olha, Câncer, um exercício que eu fiz e faço e que me ajuda muito, muito, muito. Porque eu te entendo, eu te falei, canceriana com ascendente em Câncer, olha, a gente passeia nesse mesmo terreno. A questão é que a gente precisa começar a cancelar alguns pensamentos, alguns sentimentos. Então tem um exercício, e eu vou compartilhar com você, porque vai te ajudar justamente a trazer isso aqui, ó. Uma ordem para o teu mental para te ajudar a organizar o teu material. Canceriano, não é uma boa ideia para você tomar decisão, assim, relacionada, por exemplo, à sua vida profissional. Porque na sua vida profissional você não está dando o seu melhor. Você vai começar a dar o seu melhor daqui para frente. Porque você vai reconhecer que você está fazendo o melhor que você pode. Em outras palavras, não é que você não está mandando bem no seu serviço, é porque você não está se reconhecendo dessa forma. Então, o que você precisa fazer? Começar a cancelar. Falando de vida profissional, é o exemplo que eu dei, mas aplica isso a todas as áreas da sua vida. Às vezes é no teu relacionamento, às vezes é na tua vida social com os teus amigos. Sabe, tem sempre aquele amigo que você acha que é melhor que você? Para com isso. Cancela isso do seu pensamento. Você é quem você precisa ser. Sabe, eu sou, assim, eu tenho um parceiro maravilhoso que ele diz o seguinte: somos únicos, exclusivos e incomparáveis. E essa é uma verdade tão simples e ela é uma verdade tão necessária nas nossas vidas, principalmente nesses tempos em que vivemos, sim, em terras de comparação. Então o exercício que eu vou te passar é o seguinte: vem uma memória ruim, diga com a tua boca, cancela e substitui por outro bom. Ou se você não puder dizer, se você estiver ao lado de alguém, estiver no seu ambiente de trabalho e vê o pensamento ruim do tipo, olha, você é demitida, cancela, não dá para falar, senão o seu chefe vai falar, ué, tá cancelando o quê? O projeto? Não, não cancela, não. Então você mentaliza, cancela, mas você cancela aquilo. Ou agradece, também é o mesmo exercício com outro tom, tom da gratidão. Agradeça absolutamente tudo o que te aconteceu. E olha, meu amigo canceriano e minha amiga canceriana, eu sei o quanto é difícil. É muito difícil a gente agradecer até por aquele negócio ali que nos tirou o chão, num dos momentos mais desafiadores da nossa vida. Mas quem você é hoje é resultado, sim, de tudo que você viveu. Então agradeça. Agradeça, se perdoem, sabe? Libera essa energia de perdão, de gratidão aí. Dá uma atenção pro teu chakra cardíaco, tá? Porque o que acontece? Você não tá manifestando a tua centelha divina. Porque o teu chakra cardíaco, ele tá aqui, ó, sobrecarregadíssimo de muita tensão do passado, que é onde veio essa carta aqui na posição do seu jogo, tá? Aqui, ó, eu falei de trabalho, né? 8 de ouros e 9 de paus. Gente, olha que interessante. Eu falei tanto da vida profissional, dei exemplo do chefe. Então, observe, tá, no seu ambiente profissional e observe também as suas escolhas profissionais, tá? Porque aqui eu vejo você iniciando um momento de muito mais autonomia profissional. Por exemplo, você tem um projeto de trabalhar de maneira autônoma, independente, sendo o seu chefe, sabe, sendo empresário de si mesmo, é um bom momento para isso, tá?
Mas lembre-se, o autorreconhecimento. Por que eu falei, não tome grandes decisões agora? Porque você precisa tratar essa ferida aqui. Essa ferida, ela tá te mantendo no lugar que você está. E esse lugar pode parecer confortável. Bom, eu nem vejo parecendo confortável, tá? Mas não é. Então aqui mantenha o foco. Mantenha o foco no que você precisa fazer, organiza as tuas ideias, organiza os teus projetos e cuidado com estas energias aí que estão sobre você, carregando nas tuas costas, tá? Porque aqui é você tirando peso para limpar a tua visão, limpar a visão disso tudo que você não está conseguindo enxergar, para daí sim você brilhar, você reinar como essa linda lua cheia faz e acontece todas as noites aí que aparece no céu, tá? Então eu vejo aqui muito potencial para os teus caminhos, muito potencial mesmo. E aqui é o teu coração gritando isso, viu, Câncer? A gente tá falando aqui dos próximos dias, já a começar do momento que você assiste esse vídeo, em que você sai desse lugar de isso ou aquilo, 880, vou, não vou, quero, não quero, e vem para um lugar de vou aqui me fechar um pouco, eu vou cancelar esses pensamentos que me levam ali para autossabotagem. Por exemplo, síndrome de impostor. Por que você acha que você não é bom o bastante? Por que você acha que você não é competente o bastante para dar conta do recado do que você tem que fazer na sua vida? Essa síndrome do impostor. E por que você acha isso? Voltam algumas casas na sua vida, como a gente viu no início da sua leitura, o bendito lar, que infelizmente foi alimentado aqui, foi corrompido, né? Porque na verdade o ódio não alimenta, né? Ele corrompe. Foi corrompido por esse ódio. Então, veio um pensamento ruim, cancela, agradece. Veio uma memória, agradece. Veio um relacionamento aquele ex lá que impregnou, agradece. E segue em frente. Mas também não é para ficar aqui parado não, tá? Por quê? Ás de paus e carro. Ação, velocidade. E aqui a gente fazendo movimento, que é um movimento que a gente não costuma fazer tanto com tanta facilidade, né, Câncer? Porque nossa tendência é ficar remoendo mais, é ficar ali navegando naquelas águas que já passaram e a gente continua mergulhando. Navegando não, né? A gente mergulha e vai ali no buraco fundo daquele oceano profundo, daquelas memórias sentimentais e tais, só que aqui, ação, velocidade, e tá na hora de se erguer, tá na hora de se levantar, porque é você declarando, decretando, você dizendo com todas as palavras, com toda a força do seu coração, eu não mereço mais sofrer. Sofrer por aquilo que me aconteceu, mas não me acontece mais. Sofrer por aquilo que me disseram, que me dizem ainda, que falam a meu respeito, mas não fala da minha verdade, não fala da verdade do meu coração. A tua centelha divina, repito, veio para te lembrar de quem você é de verdade. E Câncer, seguindo aqui essas orientações, eu tô acelerada, né? Tô falando rápido pra caramba, porque assim, a gente começou nossa, começamos daquele jeito. Indo lá profundo no coração. E aí eu fui entendendo que o problema aqui realmente não é o que aconteceu. É o que hoje você não está conseguindo fazer pelo que te aconteceu. Então aqui eu falei acelerado porque é tempo de você acelerar. É tempo de você avançar, é tempo de você realizar. E eu vejo esses caminhos aqui. Carta do carro, progresso, sucesso, prosperidade, realizações desde que você volte a tomar as rédeas da sua vida. E as rédeas da sua vida é no controle do teu mental e do teu emocional. Não se sabote tanto, tá? Só faça o seu trabalho. Você está se saindo bem, mas precisa confiar mais em você, tá certo? Então é isso, Câncer. Muito, muito, muito obrigada por você ter ficado aqui até o final do vídeo. Lembra de curtir esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com mais pessoas. Um beijo no seu coração, se cuida e até a próxima. Tchau, tchau!